Despertar cedo com ginástica. Essa é a rotina de quem participa do projeto Pratique Saúde no conjunto Osman Loureiro. Quando eu não fazia, só vim internada. E depois que eu vim para aqui, fiquei boa, estou jovem, estou jovinha, lindinha, maravilhosa. A turma conta com mais ou menos 30 pessoas de todas as idades. Para as idosas, toda essa movimentação, durante 40 minutos, serve para melhorar a saúde e a autoestima. No dia que eu não venho, eu já sinto diferença. No dia que eu venho, eu tenho aquela disposição para fazer meu serviço de casa, para resolver minhas coisas, em tudo mesmo. A gente conseguiu detectar que houve desde a diminuição peso, propriamente dita, como a diminuição dos medicamentos. Claro que foram avaliações subjetivas, algumas perguntas simples, mas a gente conseguiu detectar tanto esses objetivos como também a diminuição de dores articulares e com isso, você sabe, né? Diminuiu dor, diminuiu peso, aumentou a satisfação pessoal, né? O projeto, que atende pessoas de vários bairros da parte alta da cidade, é gratuito, já que recebe apoio da prefeitura. O interessante é que pouquíssimos homens aparecem por aqui. 95% mulher. A gente tem em média aqui 200 alunos e praticamente o domínio é feminino. No final da aula, alongamento e relaxamento. Depois da ginástica, Dona Lourinete, de 66 anos, diz que permanece disposta durante todo o dia. Chegar em casa, eu continuo meu trabalho tranquila, não sinto nenhuma dor em canto nenhum. Estou velha, mas não sinto. Para quem tem artrite e artrose, doenças comuns aos idosos, esta semana vão começar as aulas de pilates. São as pessoas, inicialmente, com problemas de coluna, pessoas com dificuldade de flexibilidade, com pouca flexibilidade. Então a gente está elegendo esse público porque a gente vai trabalhar a reeducação postural dessas pessoas. Outra atividade escolhida por muitos idosos é a hidroginástica. A vantagem de trabalhar na piscina é que a água diminui o impacto com o solo. E foi aqui que nós encontramos Dona Arlinda. Ela tem 100 anos e permanece ativa. Dentro d'água, ela faz os exercícios como qualquer outra aluna e quando cansa, se senta, mas permanece se movimentando. Gosto da aula das pessoas, gosto de tudo. Eu gosto de tudo, tudo para mim é bom. Como a aluna é especial, o professor tem um cuidado a mais com ela. Com a Dona Arlinda é feito um trabalho totalmente voltado, específico para a coordenação motora, para a melhora da musculatura, seja de membros superiores, membros inferiores. E isso é um segredo, da atividade física que talvez esteja dando essa longevidade de vida a ela. Os exercícios ajudam a fortalecer os músculos de Dona Arlinda, mas o melhor de tudo é que as aulas ajudam a manter em dia a vida social com as amigas. É tão bom, né? Ver as amigas, conversar, falar, tudo isso é bom. Pois é, e quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o doutor em Ciência do Desporto e coordenador do curso de Educação Física Bacharelado da UFAL, Armando Geraldo. Armando, bom dia. Bom dia, João. Muito obrigado pela sua presença. Dentre os idosos, quais são as doenças aí que podem ser prevenidas ou amenizadas pela essa prática regular de atividade física? É importante que a gente lembre que quanto mais velho, maior probabilidade de doença. Então, o idoso normalmente já tem instaladas várias doenças. A atividade física se relaciona com a queda das taxas de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, alguns tipos de cânceres e outros. Mas o idoso, vários deles já têm doenças instaladas. Então, para o idoso é importante a prática de atividade física no sentido de minimizar as sequelas dessas doenças, diminui-se a necessidade de remédios, as dosagens normalmente são diminuídas com a atividade física e principalmente para manter a mobilidade e a socialização entre os idosos. Agora, quais são as recomendações para o idoso que tem mais de 60 anos aí que resolveu fazer exercício físico, nunca fez exercício físico? Aliás, é interessante a gente lembrar que existem autores hoje que chamam pessoas com mais de 60 anos para evitar chamar de idoso. É só uma observação, sim, na verdade não importa. Né? O idoso deve iniciar, a primeira coisa é fazer o exame médico, obviamente, o exame funcional. É extremamente interessante que se faça um exame funcional, ou seja, como você se comporta durante o seu dia a dia. Tem dificuldade em algum movimento? Tem dificuldade em alguma coisa? Para que isso? Para que você possa indicar a atividade mais, digamos assim, favorável para o sujeito. Embora qualquer atividade física seja importante, o ideal é que você identifique no sujeito quais são as deficiências para que você possa indicar as atividades mais importantes. Na verdade, o objetivo é manter o idoso fisicamente ativo e funcionalmente independente. Nos nossos programas, aqui todas as segunda-feiras, a gente está sempre falando que deve-se procurar um médico. Que médico? Que especialidade?
Qualquer especialidade pode dar suporte para esse tipo de coisa. Entretanto, muitas vezes é preferível que seja um especialista, ou um geriatra, ou até um médico da medicina do esporte, que seria o especialista mais indicado. O importante é você detectar quais são as necessidades. A atividade física é importante sempre, mas se você puder fazer uma atividade física que favoreça melhor as suas deficiências, seria melhor. Agora, existe uma atividade física mais indicada para pessoas idosas? Sim e não. Essa pergunta Ótima resposta, muito difícil. O importante é que você se mantenha ativo e fisicamente independente. Mas existem atividades mais interessantes. Por exemplo, se a gente sabe que a pessoa tem uma perda óssea importante e pode fazer atividade física, a gente tem que indicar as atividades que favoreçam um ganho de massa óssea. E essas atividades são aquelas que envolvem impacto e a realização de esforço físico. Ou seja, é preferível para um sujeito que precisa ganhar massa óssea fazer atividade de musculação ou de impacto, que seria trote, corrida, subir e descer de degraus. Então, a atividade física, de forma geral, é sempre importante, mas se você puder favorecer as deficiências, seria melhor ainda em termos funcionais. E a intensidade desses exercícios? Deve se pegar mais leve ou não? Isso depende de cada pessoa? Nunca é muito lembrar que a intensidade é uma coisa relativa, né? Para uma pessoa que está acostumada a levantar peso, levantar 100 quilos pode ser muito fácil. Para uma pessoa parecida com ela, que não está acostumada, 100 quilos é impossível de ser levantado. Então isso é uma questão relativa. No programa anterior a gente viu um senhor abaixar, dançando frevo, ir até o chão e voltar. Aquilo só nos parece estranho, porque a gente não imagina que o idoso seja capaz de fazer aquele movimento, mas para ele aquilo não é esforço. Então é importante que se tenha atenção com a progressão da intensidade. Entretanto, não podemos esquecer que a intensidade é uma coisa relativa. Alguns idosos fazem com facilidade o que não representa risco. Muitas vezes os filhos dizem, não, pare de fazer esse movimento porque para a sua idade, e não é verdade isso. Ele é capaz de fazer e não está sujeito a lesões. Então, que ele mantenha a mobilidade dele seria mais importante. Quais são os principais cuidados que devem ser respeitados em relação a essa pessoa acima de 60 anos que se refere a essa prática de exercício? Em primeiro lugar é o exame, a liberação clínica, né? O médico deve fazer uma avaliação não só orgânica, mas também funcional. Um dos principais problemas com o idoso é a perda da funcionalidade. É a dificuldade em levantar de cadeiras, carregar o neto, etc, etc. Então, essa avaliação funcional é muito importante para que a gente saiba o que possa acontecer em futuro próximo. Eu queria até aproveitar a oportunidade para lembrar que tem uma figura que a gente chama de incapacidade pré-clínica. O idoso, antes de ser diagnosticado com problemas de desempenho, ele começa a apresentar alterações no desempenho, que seria a incapacidade pré-clínica. Então, com o exame funcional, você consegue ver que ele não consegue andar mais com a mesma velocidade, não tem a mesma facilidade para fazer o que fazia, e você pode tomar atitudes que sejam mais efetivas para que no futuro próximo não aconteça nenhum problema. Mas é exame médico, exame funcional e, principalmente, uma progressão lenta da intensidade. Isso é fundamental. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado.